São Mateus. Jesus falou, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços, e como põem na roupa longas franjas com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem mestre. Quanto a vocês, nunca se deixem chamar mestre, pois um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Na terra, não chamem a ninguém pai, pois um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Podemos a palavra de Deus, mais uma vez, com salve e palmas, em Cristo. Reverendíssimo pároco, que eu já disse aí, trabalhamos juntos há 10 anos aqui, na época de eu começar a pensar na partida, aqui vai virar diocese, quando chega o bispo, ele fica e eu provavelmente retorno a Salvador, a igreja mãe, enfim, ele vai arrumar depois um auxiliar para ele, melhor que foi Padre Mateus, Aqui, quando for anunciado o bispo, eu devo estar de volta. Já comuniquei o vigário episcopal, tem vários padres da região que não ficam, outros ficam e outros vêm para cá, e outros voltam para a igreja mãe, Mas enquanto isso não se dá, a gente vai ajudando a ele a carregar o andor, e a servir humildemente aqui. Realmente nós nunca brigamos, não. Pontos de vista diferentes, às vezes a gente discute, em reuniões, uns sozinhos, mas isso faz parte da dinâmica da vida. Se um dissesse amém para tudo que o outro, até nas irmandades é a mesma coisa, eu suponho, as direções, tudo, tem pontos de vista diferentes, visões diferentes, mas se chegam a uma posição comum, que a palavra final sempre é do pároco, do bispo, Então isso é bonito. O Murilo no retiro falava para a gente mesmo. É muito difícil numa paróquia 2 ou 3 padres viverem juntos na mesma casa. Não se escandalizem não, Mas é muito difícil. Eu não sei que sejam de congregações religiosas, ordens religiosas, mas diocesanos, a gente não foi preparado para isso, Então tem que ter muita habilidade, muita caridade, muita compreensão pela convivência. Então Murilo diz, é muito difícil. Eu admiro muito quando 2 ou 3 padres caminham juntos, O próprio bispo dizer isso, a gente fica alegre, contente. O tema de hoje, caras irmandades aqui presentes, suas diretorias, paróquias representadas, o pároco já saudou, irmãos e irmãs, vós todos sois irmãos. Eu queria, numa introdução ligeira, dizer que vou usar um livro que é a biografia, alguns dados, escrito pelo padre José Fernandes de Oliveira, nosso querido padre Zezinho, já com seus 70 anos, uma estrada percorrida e uma folha de serviços enormes prestados à igreja. Padre Zezinho escreveu essa biografia do fundador da sua congregação, Padre Leão Gustavo Deon, que tomou também o nome religioso como Padre João Leão Deon, um sacerdote francês que nasceu em 1843, no meados do século XIX, e morreu em 1925, aos 82 anos de idade.
grande devoto do coração de Jesus, um padre advogado, padre sociólogo, um padre extremamente culto, fundador da congregação dos padres do Sagrado Coração de Jesus, a qual pertence o padre Zezinho, o padre Joãozinho, o Dom Murilo, né? Nosso arcebispo atualmente. Enfim, é uma vida totalmente entregue à igreja do final do século XIX e a primeiros 25 anos praticamente do século XX. É um padre muito atual também na sua visão de comunidade e também nas preocupações com a doutrina social da igreja. Ele que conheceu pessoalmente Leão XIII, quando o Papa lançava a sua encíclica Rerum Novarum, das coisas novas, defendendo, né, os trabalhadores naquele momento em que o mundo se debatia, né, com a emergência já consolidada, né, a coisa já consolidada do capitalismo selvagem, um socialismo que já nascia, começava o socialismo de origem, né, de Marx e Engels, já começando a levantar suas bandeiras que mais tarde viriam a se realizar na Rússia e em outros países, sufocando a liberdade, um socialismo de Estado, um coletivismo de Estado, o anarquismo, né, do filósofo francês, pregava a anarquia, né, Pierre-Joseph Proudhon, né, Proudhon, um grande anarquista francês, muito inteligente, que também desfraudava essa bandeira. Então é nessa época que viveu Padre Deon. Como todo o padre, como todo leigo, né, santo que se dispõe, nós todos temos centelhas de santidade, as pessoas acertam e erram nas suas caminhadas, nos seus, né, pontos de vistas. E Padre Deon, por causa de algumas frases dele, publicadas no final do século XIX, em 1897, ele não foi beatificado pela igreja. Aguarda ainda. O Papa Bento XVI não beatificou em 2007, 2006, 2007. Mas ele, toda a sua vida de amor, dedicação à igreja, muito grande, né? Algumas frases dele infelizes, num contexto de uma conferência, isso causou uma repercussão negativa no mundo judeu, né? E o ecumenismo, o Papa achou por bem retirar o Padre Deon da lista dos beatificáveis e deixar que ele aguarde mais alguns anos. Claro que ele não se importa com isso, ele está no céu, ele está alegre, mas é alguma coisa que, né, no momento, se fosse há 100 anos atrás, 200, 300, tivesse sido beatificado. Mas no momento atual, o Papa Bento XVI achou mais prudente retirá-lo da fila dos que seriam beatificados. Isso posto, vamos começar analisando a construção de uma comunidade, como se dá. Nós somos cristãos, católicos, ouvimos o Evangelho de Mateus, que nos fala justamente esse Evangelho, a carta que os doutores da lei e os fariseus impunham. E quantas vezes a gente pode, na nossa vida, estar querendo, né, impor cargas demais aos outros, e às vezes a gente não quer mexer, né, nem com um só dedo. Cai no comodismo, cai na acomodação, no conformismo, no fatalismo, né? Quantas vezes? E esse capítulo de São Mateus, se vocês prosseguirem, foi lido apenas 12 versículos, se vocês derem sequência, vem um grande discurso de Jesus, né? Duríssimo contra os fariseus e doutores da lei, em que Jesus, né, quase que em todo o versículo, em cada parágrafo que se começa, o tratamento de Jesus para eles é raça de cobras venenosas, víboras e serpentes, né? Nosso Senhor falando. Então a gente não pode pensar, falou lá para eles, né? Mas também a gente deve fazer uma autorreflexão para ver se nós também, dentro da igreja, não está, quem sabe, vivendo um pouco essa prática que aqueles homens ditos tão religiosos do seu tempo estavam a viver. Usando uma frase do Papa Bento no livro A Luz do Mundo, uma entrevista que ele deu ao jornalista
Ele, citando Santo Agostinho, ele vai dizer: tem muita gente que está dentro da igreja, mas verdadeiramente não está. E tem muita gente que a gente pensa que não está e verdadeiramente está. Aí eu não posso entrar mais em desenvolver, porque demandaria vários minutos a gente comentar sobre isso. Mas é uma frase que marca, e eu sugeriria a vocês que lessem esse livro, A Luz do Mundo, né? Uma entrevista do Papa Bento a um jornalista alemão, Peter Siewald. Fala sobre todos os assuntos que o jornalista pergunta a ele, e com muita franqueza, muita clareza, muita tranquilidade, não foge de nenhuma pergunta, porque não tem por que fugir, tem que enfrentar. É missão de um Papa com os seus 84 anos, né? Já cansadinho, a gente vê lá na Espanha, né? Mas está lá, aquela multidão de jovens e de adultos. O Padre Leon, vai aqui o Padre Zezinho, né? Foi um místico e um ativista. E aqui eu quero começar, porque a gente forme comunidade, temos que ter uma mística. E a nossa mística deve ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, apóstolo, a isto se refere em Efésios 3, 17 a 19, ao dizer que pregava. O que é que São Paulo diz para os Efésios e para nós, nesses 3 versículos? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O místico é alguém, prossegue o Padre Zezinho, que sabe que além da montanha há mais montanhas, e da mesma fonte jorrará mais água. O depois, para ele, também é concreto. Assim, o invisível. Não é um alienado. Um místico não é um alienado. É um mergulhador. Busca pérolas onde ninguém jamais buscaria. Para ele, Deus é mais. Deus é mais. E o Padre Theon, prossegue o Padre Zezinho, também tinha uma grande afeição, foi uma meta constante de sua vida, uma bandeira de sua vida, o seu amor ao coração imaculado de Jesus. Tanto que fundou essa congregação do Sagrado Coração de Jesus para sacerdotes missionários. No tempo do Padre Theon, nos proclama o Padre Zezinho, havia um forte acento na devoção ao coração de Jesus, como há hoje no Brasil o acento no Espírito Santo de Deus. Hoje os irmãos da Renovação Carismática Católica, a RCC, adotaram o acento, a tônica em Pentecostes. Falam de cultura de Pentecostes. Você que me lê, ou que me ouve no momento, talvez venha dessa corrente de espiritualidade. Católicos que acentuam a terceira pessoa do Deus que é uno e trino, voltam seus olhos e seu sentir para o Deus único que se manifestou como Espírito Santo. Há católicos que voltam seu coração para o Sagrado Coração de Jesus. Voltam seu sentir e seu pensar para o Deus único que se manifestou em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Lembram o seu coração imolado e traspassado por nós. É a cultura da redenção. Enquanto a Renovação Carismática Católica e congêneres falam da cultura de Pentecostes, aqueles que se agregam em torno do coração
cultura da redenção. Mas trata-se do mesmo Deus, porque Deus é um só. Os enfoques e acentos não deveriam nos separar. Pelo contrário, deveriam nos aproximar com maior profundidade. Os irmãos da renovação carismática se consideram carismáticos, porque tocados pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que tocou São Francisco e os franciscanos, São Pedro e os beneditinos, Santa Clara e as Clarissas, São Domingos e os dominicanos, Santo Inácio de Loyola e os inacianos ou jesuítas, e os fundadores dos claretianos, 12 das carmelitas, redentoristas, deonianos, paulinos, vicentinos, palotinos e centenas de carismáticos de outras expressões que assumiram sua mística. Somos todos carismáticos, embora nossos enfoques e nosso modo de orar não sejam sempre os mesmos. No caso do padre Leão Gustavo Deon, seu coração voltou-se para o Filho e no Filho para o coração do Filho, vale dizer, na sua kenosis, no seu aniquilamento. Eis o coração que tanto nos amou, procuram-se corações iguais ao dele. O padre Deon também é um homem profundamente vincado à Igreja de Jesus. Eu falava em São Roque do Paraguaçu e muita gente chorou lá na homilia, certamente porque lembraram os antepassados também, na missa das 10 horas de terça-feira, que alguém que diz amar Jesus e não ama a Igreja não entendeu bem o cristianismo. Ainda estava palpadelas nos campos, né? Minha mãe dizia para a gente desde pequeno: meu filho, ame a Igreja, mesmo que nela atirem pedras, flechas, seja perseguida, ame a Igreja, porque Jesus e Igreja é um casamento indissolúvel. Ele fundou a Igreja, ele faz com que ela emergisse do seu coração, e ela deve ser a serva, esposa fiel ao coração do Cristo. Jesus e Igreja, Igreja e Jesus. Esse binômio é inseparável, né? Mesmo que haja falhas, e as há muitas da parte da Igreja, do lado humano que compõe a Igreja, que somos nós. Padre Deon tinha esse verdadeiro encantamento com a Igreja, né? Sofreu dificuldades para ser padre, porque seu pai, de família rica, Dr. Júlio Deon, fez muita oposição, achando que ele, o filho dele, deveria ter uma carreira, né, civil, brilhante, e que fosse entrar para o clero francês daquela época, que realmente tinha pouquíssimas exceções que despontavam a maioria de padres, infelizmente, né, acomodados em suas paróquias, vivendo, né, o dia a dia, até sendo bons funcionários das suas dioceses, etc., mas a mística do cristianismo, do catolicismo, estava desejada. E a família do Padre Deon custou muito a compreender a sua vocação. Mas ele diz assim, Padre Zezinho, comentando o amor de Deon à Igreja: é um aspecto da profecia do Padre Deon que vale a pena conhecer. Seu amor pela Igreja. É bonito ler seus escritos. Seu encantamento com Cristo o leva ao encantamento com a Igreja. E daí, se a Igreja tem e teve desvios e pecados? E daí, se a Igreja tem e teve desvios e pecados? Qual religião ou nova Igreja não os tem? Isso fica pergunta para católicos e não católicos.
Qual religião ou novel igreja não os tem? Desvios e pecados. Anjos não precisam de igreja? Humanos, sim. E os humanos erram. Os adversários divulgam os erros da igreja e cabe aos católicos divulgar os seus acertos. Quão triste quando católicos divulgam os erros da igreja e não divulgam os acertos. É muito triste. Católicos devem divulgar os acertos da igreja. Leão Deon faz em diversos livros e em conferências. Era um ardente apologeta, isto é, defendia sua fé. Sim, a igreja é civilizadora. Livros, como já mencionados, compêndios como suas conferências sociais e dezenas de outros escritos, destacam a faceta admirável do nosso biografado. Encantado com sua igreja, o Padre Deon mostrou por escrito e em conferências a beleza de ser católico apostólico romano. Parece que o padre tinha conversado comigo sobre o que eu ia pregar. Eu não sabia de nada, eu preparei uma homilia, a pregação, né? Ele estava até viajando hoje. Parece que o Espírito Santo soprou quando ele fez a introdução, né? E ele fala: é a beleza de ser católico apostólico romano. Essa mística a gente tem que recuperar. Se os adversários da igreja estavam lá, escancarando sem nenhuma consideração as mazelas da igreja, eles que também tinham suas chagas morais, por que não haveria um pregador católico de exaltar os triunfos e as vitórias da sua igreja? Se os ateus, agnósticos e outros grupos de fé ou de pensamento exaltavam os seus heróis, por que a igreja ignoraria os santos e pensadores que se formaram na sua escola? Tornou-se um polemista apaixonado. Havia muita coisa a corrigir na igreja, mas havia séculos de benemerências e processo civilizatório a falar em favor dos seus pensadores e missionários. Havia perdão a pedir pelos pecados, mas havia graças a dar pelas virtudes. Era e é maravilhoso ser católico. A igreja tornou-se cada dia mais a sua vida, assim como o Sagrado Coração de Jesus o era. Padre Leão Deon também tinha uma paz inquieta. Uma paz que o título do livro, o subtítulo é O Profeta do Verbo Ir. Naquele final de século XIX, início do século XX, era o padre que ia ao povo, o padre que saía da sacristia e da escadaria da sua igreja de Saint-Quentin, na diocese de Soissons, e ia ao povo, ia à fábrica, falava com empresários, falava com os operários, buscava os indigentes, visitava nos tugúrios e favelas da época na França os mais desprotegidos. E Padre Zezinho resume aqui algumas coisas da mística da paz inquieta do Padre Deon. Ir ao povo e anunciar-lhe a compaixão e a misericórdia do coração de Jesus, mostrar-lhe seus direitos e seus deveres, caminhar com ele, saber o que ele sofre, por que sofre, como sofre, ensinar a doutrina social, descrucificar os crucificados, essencializar a fé, influenciar os centros de poder, propor conversão pessoal e conversão coletiva, piedade engajada, adorar o sumo bem que é Deus e partilhar os próprios bens, ensinar moral e conversão social, além de moral e conversão pessoal, mirar ao indivíduo e à comunidade, converter os políticos e os donos do dinheiro, da produção, da indústria e do comércio, mas converter também o trabalhador,
promover diálogo entre os sindicatos de patrões e de operários. Todos têm direitos e todos têm deveres. Anunciar-lhes o reino de Deus, mas se preciso denunciar quem impede a sua realização. Denunciar os que se acomodaram e dormiram em serviço, quando deveriam vigiar como pastores e sentinelas. Pregar sem ódio, mas também sem medo. Pregar sem ódio, mas também sem medo, para dentro e para fora das igrejas, a tempo e a contratempo. Tirar o púlpito da sacristia e da igreja e, após a celebração, levá-lo às ruas. Arregaçar as mangas e trabalhar para que o reino de Deus seja mais do que um sonho distante. Isto Deon pregou, isto Deon viveu. Dizem nossos bispos em Aparecida, documento de Aparecida número 399: 1. Assumimos com nova força a opção pelos pobres. 2. Manifestamos que todo o processo evangelizador envolve a promoção humana e a autêntica libertação, sem a qual não é possível uma ordem justa na sociedade. 3. Entendemos, além disso, que a verdadeira promoção humana não pode reduzir-se a aspectos particulares, deve ser integral, isto é, promover todos os homens e o homem todo. 4. Partir da vida nova em Cristo, que transforma a pessoa de tal maneira que a faz sujeito de seu próprio desenvolvimento. 5. Para a Igreja, o serviço da caridade, assim como o anúncio da palavra de Deus e a celebração dos sacramentos, é expressão irrenunciável da própria essência. Estranho é hoje, prossegue o Padre Zezinho, estranho é hoje, é muito estranho, que um católico que apoie ditaduras de direita ou de esquerda, ou se omita sobre a situação dos pobres e dos feridos pela injustiça, com tantos documentos da Igreja pedindo que os católicos se envolvam e se comprometam, soa muito estranho que alguém católico ou católica ainda não veja santidade na luta por melhorias e por mais direitos humanos na humanidade. Além disso, a Igreja propõe que nos dediquemos a mudar nossos países. E isso se faz pela política e não pelas armas. Nossa Igreja não proporia tais caminhos se não fossem caminhos de santidade. Desvios há entre os ativistas espirituais politicamente não engajados e entre os ativistas espirituais socialmente engajados. E ele, Padre Deon, que política e santidade, alguém disse para ele, Padre Deon, e para Padre Zezinho, política e santidade raramente caminham juntas. Eu retruquei e retruco. O amigo deve ler mais a história da Igreja. Está lendo pouco. A Igreja canonizou São João Crisóstomo, grande polemista contra a rainha e os imperadores bizantinos, que morreu no exílio. Ambrósio de Milão, que prefeito foi de sua cidade e aclamado foi a bispo sem passar a padre. De simples diácono e prefeito da cidade de Milão, foi diretamente arcebispo daquela cidade. Tomás Becket, chanceler do Reino da Inglaterra. Tomás Moros, chanceler de Henrique VIII, que renunciou ao título e ao ministério para seguir fiel com a Igreja Romana, morto depois de longa prisão na Torre de Londres. São Luís IX, rei de França, grande rei de cruzada, que contraiu a peste e morreu na luta por um reino mais cristão e mais justo. Centenas de outros que pregaram, fizeram política e apostaram nessa catequese. Entre eles há muitos papas santos que abraçaram também esta causa. E concluo, Concluo. Ser cristão é ser desapegado dos bens deste mundo, é não investir demais no próprio conforto.
prossegue o Padre Zezinho. É ajudar e disponibilizar os bens que temos, é saber quando atingimos o suficiente, é não querer amontoar nem acumular bens, é não perseguir a fama e a glória, é manter serenidade e simplicidade, é buscar a cultura sem ser esnobe, é não cortejar os primeiros lugares, é aceitar ser segundo ou terceiro ou 20º, é não aderir à teologia do eleito e do vencedor, é satisfazer-se com um pouco para si e querer também o mínimo necessário para os outros, os irmãos. É lutar pela democracia, é opor-se a qualquer ditadura, é formar o povo para a fé e para a prática política, é não ter amigos apenas entre os ricos e famosos, é gostar dos simples e dos pobres, é prepará-los para crescer como pessoas que vivam do próprio trabalho, é não excluir ninguém, é saber incluir quem mais precisa de inclusão, é denunciar os juros extorsivos dos bancos, é jamais cobrar caro pelo próprio talento, é apoiar governos justos e enfrentar os injustos, é participar da formação de sacerdotes cultos e simples, é cultivar a cordialidade sem perder a capacidade de exigir, é ter os olhos abertos para a realidade, é combater fanatismos e devoções alienadas ou alienantes, é crer na vidência, mas questionar os videntes demasiadamente evidentes, é repercutir os documentos da Igreja, sem omitir os de cunho social e político, renovar 40º ano, populorum progresso, pace terres, solicitudo reis socialis, centésimos anos e tantos outros. É primar pela fidelidade à doutrina católica, é voltar atrás se a Igreja o pedir, é ter um coração sempre disposto a amar e a aprender a amar melhor, ter um corpo pronto ao martírio e uma vontade pronta para a renúncia. Tenho dito.